Antes de falarmos em autossabotagem, precisamos falar de cegueira. Não a cegueira dos olhos, mas a cegueira da consciência. Carl Jung dizia que o ser humano não é destruído pelo que conhece, mas pelo que recusa conhecer. E é justamente aí que a sombra nasce. Não como uma força mística, mas como tudo aquilo que você reprime, rejeita, finge que não sente, finge que não pensa. E quanto mais você finge, mais forte ela se torna. A sombra é o seu lado invisível. O lugar onde mora sua raiva disfarçada, sua inveja negada, seus desejos mais incômodos e suas intenções malditas. E Jung não avisou com delicadeza. Ele cravou como uma espada. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Essa frase, quando compreendida, muda tudo. Porque ela mostra que não é o mundo que te sabota. É a parte de você que você nunca teve coragem de encarar. Essa sabotagem não é uma falha do acaso. É uma repetição que vem de dentro. O emprego que você perdeu, o relacionamento que terminou de forma explosiva, a raiva que explode com quem você mais ama, o medo de ser rejeitado, o vício em agradar. Nada disso é coincidência. Tudo é padrão. Tudo é repetição. Tudo é sombra. E o mais cruel, enquanto você não enxergar isso, vai continuar culpando os outros. Você vai dizer que o mundo é injusto, que as pessoas são ingratas, que a vida é dura. Mas por trás de cada tragédia da sua vida, existe uma parte de você que participou do desastre. Talvez de forma sutil, talvez de forma silenciosa, talvez com um simples deixa pra lá na hora errada. Mas participou, porque a sombra nunca dorme. Ela observa. E quando você está mais vulnerável, ela toma o volante. A sombra não é um monstro, ela é você. Mas é a parte de você que você foi ensinado a odiar. Desde criança, aprendemos a esconder o que é feio. O ciúme, a raiva, o orgulho, a preguiça, a agressividade, a sexualidade. Tudo que não cabia no ideal do bom menino ou da boa moça foi sendo trancado num porão interno. E esse porão se chama sombra. O problema, o que é trancado não morre, o que é trancado apodrece, e o que apodrece contamina. De repente você começa a se auto-sabotar sem saber por quê. Você adia tudo o que importa, você atrai pessoas que te humilham. Você se sente pequeno diante dos outros. E no fundo, uma voz dentro de você sussurra: você não merece mais do que isso. Essa voz é a sombra. E até você encará-la, ela vai governar cada escolha da sua vida. Jung não queria que você se tornasse iluminado, como quem busca uma salvação mágica. Ele dizia que o verdadeiro caminho é se tornar inteiro. E ninguém é inteiro sem sombra. A ideia não é matar esse lado obscuro. A ideia é conhecê-lo. Olhar nos olhos da sua dor, do seu ódio, do seu desejo de vingança. Entender que aquilo também é você, que você não é só luz. E está tudo bem. A maior mentira espiritual é fingir que você é puro. A maior verdade psicológica é aceitar que você é contraditório. Só quem aceita sua contradição consegue caminhar sem sabotagem, porque não há mais monstros escondidos no porão. Só partes suas que agora têm nome, têm forma, têm voz, mas não tem mais o poder de te manipular sem você perceber. Esse é o começo do verdadeiro poder interior. Saber que a sabotagem vem de dentro e que a cura também. Tudo começa com o ato mais brutal e mais libertador da vida. Olhar para si mesmo sem mentiras. Isso não é autoajuda. Isso é guerra. Uma guerra onde o inimigo veste o seu rosto, fala com a sua voz e te convence todos os dias a se manter pequeno. A boa notícia? Você pode parar agora, mas só se estiver pronto para encarar o preço da consciência, porque ver a sombra dói. Dói perceber que você mesmo destruiu coisas lindas. Dói perceber que você agiu como seu próprio inimigo. Mas é essa dor que te liberta. É essa dor que quebra o ciclo.
É essa dor que mata o ego e dá à luz algo novo. E é por isso que essa frase de Jung é o portal. Aquilo que você não quer ver em si mesmo governa a sua vida. Ou você olha, ou será governado. Não tem meio termo, não tem neutralidade. Ou você entra nessa caverna, ou vai ser guiado no escuro por forças que fingem ser o destino. Neste vídeo, você vai atravessar cada camada da sombra. Vai entender como ela nasce, como ela cresce e, o mais importante, como ela sabota você nos momentos em que você mais precisa vencer. A jornada começa agora, e ela começa com um espelho. Está pronto para se encarar? A sombra não é um erro. Ela é um subproduto inevitável do processo de se tornar humano. Desde o momento em que você nasce, o mundo começa a te ensinar que partes de você são aceitáveis e outras precisam ser enterradas. O bebê que chora demais aprende que o amor pode ser retirado. A criança curiosa que pergunta demais aprende que saber demais incomoda. O menino que sente medo é ridicularizado. A menina que grita é chamada de histérica. Cada vez que você reprime uma emoção para ser aceito, uma parte da sua verdade é empurrada para dentro. E ali, no escuro, ela começa a se transformar. Não porque seja má, mas porque foi negada. Não porque seja fraca, mas porque foi esquecida. E esse é o nascimento da sombra. O exílio do que é verdadeiro para sustentar o que é aceitável. Carl Jung entendeu isso de forma brutal. Ele observou que, na tentativa de nos tornarmos pessoas boas, fomos nos mutilando psicologicamente. Jogamos no porão da mente tudo que poderia nos fazer rejeitados. Impulsos agressivos, desejos sexuais, vontades de vingança, vontades de gritar, de fugir, de bater na mesa. Só que aquilo que é negado não desaparece. Ele se recalca, ele fermenta. E se você não encara, a sombra se vinga. Ela te sabota não por crueldade, mas por coerência, porque ela também quer existir. E se você a mantém no escuro, ela encontra saídas tortas, num ataque de fúria desproporcional, numa escolha inconsciente de parceiro, num prazer autodestrutivo, num vício, numa explosão que vem do nada. Mas não vem do nada. Vem de você. Vem de um lugar antigo, vem de um grito que você se proibiu de dar. Essa é a origem real da autossabotagem. O acúmulo do que foi silenciado. O silêncio, quando forçado, não é paz, é repressão. E todo ato de repressão é uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde, ela estoura. E você chama isso de azar, de karma, de personalidade difícil. Mas o que você está vendo é a sua sombra pedindo para ser reconhecida. E se você não a escuta, ela grita. E se você não entende o grito, ela destrói. Porque ninguém aguenta viver negando a si mesmo por tanto tempo sem consequências. E a maior das consequências é viver uma vida que não é sua. Uma vida moldada pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de ser imperfeito, pelo medo de ser real. Jung afirmava que quanto mais reprimida é uma emoção, mais ela ganha força no inconsciente. É como empurrar uma bola para o fundo de uma piscina. Você pode mantê-la submersa por um tempo, mas em algum momento ela vai escapar. E quando escapa, você perde o controle. Por isso ele dizia que o trabalho mais importante da vida adulta não é alcançar o sucesso, mas integrar a sombra. Isso significa reconhecer o que foi perdido, escutar o que foi negado, entender o que você aprendeu a esconder. É um processo doloroso, porque exige que você pare de acreditar na sua própria fachada, exige que você questione o seu personagem, exige que você veja a parte de si que você mesmo condenaria se visse nos outros. Mas só assim, a sombra deixa de ser um sabotador e vira um aliado. Só assim o monstro desce do trono e vira guardião. Mas atenção, a sombra não é um monstro por natureza. Ela se torna um monstro porque foi deixada sozinha no escuro por tempo demais. Pense em quantas partes de você rejeitou só porque alguém disse que eram erradas.
A sua raiva podia ser coragem. O seu ciúme podia ser amor mal compreendido. A sua ansiedade podia ser sensibilidade. A sua agressividade podia ser energia criativa. Mas, sem espaço para se expressar, tudo isso virou veneno. O que era potência virou trauma. O que era talento virou medo. O que era paixão virou repressão. E agora você vive uma vida amputada, tentando parecer calmo quando está explodindo por dentro, tentando parecer generoso quando quer gritar, tentando parecer feliz quando está se corroendo. A origem da sombra, portanto, é a mentira que você contou para si mesmo para sobreviver. Uma mentira que começou cedo, talvez com os pais, talvez na escola, talvez na igreja. Mas agora, como adulto, você tem a chance de parar de repetir o ciclo. E essa chance começa com uma escolha simples e aterradora: parar de fugir de si mesmo. Jung sabia que a maioria das pessoas prefere viver ferida do que curar a verdade. Porque a verdade exige renúncia, exige coragem, exige olhar no espelho e dizer: eu também sou aquilo que julgo nos outros. E a partir daí nasce o ser humano real. Não o perfeito, mas o inteiro. Esse é o segundo corte. Agora que você entende como o monstro nasceu, está pronto para encará-lo? Porque no próximo bloco vamos entrar na infância, no momento exato em que a divisão começa, o lugar onde você decidiu, pela primeira vez, esconder quem era, só para ser amado. A divisão não começa na vida adulta, começa na infância. Antes mesmo de aprendermos a falar com clareza, já estamos absorvendo, como esponjas emocionais, o que nos faz ser amados e o que nos faz ser punidos. Carl Jung dizia que a sombra nasce da cultura, mas a primeira cultura que uma criança conhece é o olhar dos pais. A primeira rejeição que ela sente não vem do mundo, mas da casa. Quando você era pequeno e ouviu "menino não chora" ou "menina não grita", o que ouviu não foi apenas uma frase, foi um decreto. Existem partes de você que precisam ser silenciadas para que você seja aceito. E isso é a ferida inaugural, o momento da divisão, o instante em que você começa a se tornar dois, o que você é e o que você finge ser. Essa divisão é silenciosa, mas devastadora. A criança percebe que seus sentimentos reais, raiva, medo, ciúme, tristeza, desejo de atenção, são incômodos para os adultos. E para não perder o amor daqueles de quem mais precisa, ela escolhe se mutilar emocionalmente. Aprende a sorrir quando quer gritar. Aprende a pedir desculpas mesmo sem entender o erro. Aprende a ser boazinha para não ser ignorada. Aprende a calar a própria vontade para evitar bronca, castigo ou rejeição. E cada vez que ela reprime algo verdadeiro, está colocando mais um tijolo no muro entre ela e ela mesma. Esse muro é o começo da sombra. Jung foi cirúrgico ao dizer que ser normal é a meta dos fracassados. Porque o que chamamos de normalidade muitas vezes é apenas um teatro coletivo. Um pacto silencioso, onde todos fingem ser estáveis, equilibrados, ajustados, enquanto por dentro estão explodindo de medo, culpa, frustração e desejos inconfessáveis. A criança não quer ser normal, ela quer ser amada. Mas como ela entende que amor está condicionado à obediência e à docilidade, ela começa a matar pedaços de si mesma. E essa autoamputação psíquica continua por décadas, até que já adulta, ela não sabe mais quem é. Ela apenas repete padrões, busca aprovação, tem medo de desagradar, evita conflitos a qualquer custo. E tudo isso é a sombra atuando, a sombra da criança que aprendeu que ser ela mesma era perigoso. Esse momento da divisão é mais profundo do que parece, porque ele instala em nós a ideia de que sentimentos negativos devem ser eliminados. Mas Jung dizia: não se torne um santo, torne-se inteiro. Sentimentos como raiva, inveja, egoísmo e ciúme são naturais. O problema não é senti-los.
O problema é negá-los. Porque ao negar, você os entrega ao inconsciente, e lá eles crescem fora do seu controle. A raiva vira explosão, a inveja vira sabotagem, o egoísmo vira frieza, o ciúme vira manipulação. Tudo aquilo que não foi acolhido se torna um agente sabotador. E essa sabotagem é resultado direto da divisão original. Uma divisão que teve início com uma única escolha infantil: esconder-se para sobreviver. Imagine agora quantas vezes na sua vida adulta você se calou para manter a paz. Quantas vezes fingiu estar bem para não parecer fraco? Quantas vezes sorriu quando tudo dentro de você gritava por socorro? Esses momentos não são maturidade, são sintomas da divisão. São resquícios do personagem que você construiu na infância para garantir amor. Um personagem que hoje comanda suas escolhas, suas relações, sua carreira, sua autoestima. E o mais cruel, você acha que esse personagem é você, mas ele não é. Ele é só a casca. A sombra está por trás. E enquanto você continuar negando quem você realmente é, inclusive o que há de escuro em você, o personagem continuará sabotando tudo que poderia dar certo. O trabalho de Jung foi devolver o ser humano à sua complexidade, mostrar que não é preciso apagar a sombra para ser bom, que não é preciso fingir luz para ser amado, que o verdadeiro amor começa quando alguém vê sua sombra e não foge. Mas antes disso, você precisa ser o primeiro a não fugir. Precisa voltar para aquele momento da divisão e reverter o pacto. Precisa dizer, como adulto, o que a criança não teve coragem de dizer: eu sou tudo isso, inclusive o que você não queria que eu fosse. Só assim a sombra começa a se curvar, não diante da negação, mas diante da verdade. Porque a sombra odeia ser ignorada, mas se acalma quando é reconhecida. E esse é o terceiro corte. A origem da sabotagem está na infância, no pacto de esconder quem você era para ser aceito. E agora, como adulto, você pode romper esse pacto, mas vai precisar de coragem, porque no próximo bloco vamos dissecar exatamente como essa sombra sabota sua vida sem que você perceba. É hora de revelar o mecanismo invisível que destrói seus relacionamentos, seus planos, sua energia e sua autoconfiança. A autossabotagem não é um ato isolado, é um mecanismo. Um circuito psíquico montado, peça por peça, desde o momento em que você aprendeu que mostrar quem realmente era traria punição, rejeição ou abandono. Carl Jung explicou que tudo aquilo que você recusa enfrentar dentro de si se transforma em destino. Ou seja, você não atrai certas situações. Você as repete inconscientemente. O fracasso constante, o abandono emocional, os amores tóxicos, o medo paralisante não são coincidências. São padrões operando por baixo da sua consciência. São circuitos criados pela sua própria sombra. E cada vez que você reprime uma verdade sua, esse mecanismo se fortalece. A vida, que deveria ser um espaço de expressão, vira um teatro de sabotagens silenciosas, onde você é autor, vítima e cúmplice ao mesmo tempo. Imagine um iceberg. A parte visível, a sua persona, é pequena, social, controlada. A parte submersa, a sombra, é vasta, caótica, poderosa. E tudo o que você empurra para baixo dessa linha d'água se acumula. Vontades, impulsos, memórias dolorosas, traumas, desejos. Você acredita que está superando, mas na verdade está apenas recalculando rotas de fuga. Só que o inconsciente não esquece. Ele arquiva, e no momento mais vulnerável, uma briga, um término, um fracasso, ele traz tudo à tona. E você sente que está perdendo o controle, que está regredindo, que de novo tudo deu errado. Mas não é azar, é o sistema da sombra ativando o protocolo da sabotagem. Jung mostrou que o inconsciente não tem ética. Ele não se importa se você quer sucesso, paz ou amor. Ele vai manifestar o que você reprimiu. Se você reprimiu raiva, ela virá como explosão.
Se você reprimiu insegurança, ela virá como dependência afetiva. Se você reprimiu o medo de errar, ele se disfarçará de perfeccionismo, que paralisa. E pior, o inconsciente cria armadilhas sofisticadas. Você começa a se atrair por situações que replicam suas feridas. Você escolhe sem saber. Você se permite coisas que, na superfície, parecem aleatórias, mas, na verdade, são repetições de um script antigo, um script escrito pela sombra. É por isso que, muitas vezes, você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Você diz, eu sei que essa pessoa não me faz bem, e volta para ela. Eu sei que preciso mudar, e continua igual. Eu sei que sou maior do que isso, mas se encolhe. Esse é o ponto. O saber racional não basta. Porque o sabotador não está na sua lógica, está no seu inconsciente. E o inconsciente é alimentado por tudo que você negou. Toda emoção mal digerida vira sombra, e toda sombra não integrada vira ação sabotadora. Você pode até lutar contra isso com disciplina, com metas, com planos, mas cedo ou tarde o sabotador vai dar um jeito de puxar o freio, e você vai achar que é falta de força de vontade. Mas não é. É a sombra vencendo mais uma vez. Existe um padrão recorrente em pessoas que se sabotam constantemente. Elas têm medo de se expandir, porque o crescimento exige deixar morrer o personagem. E o personagem, por mais destrutivo que seja, é familiar, é seguro, é aquilo que você conhece. Romper esse ciclo é literalmente uma ameaça ao seu ego antigo. Por isso, a autossabotagem aparece sempre que você está prestes a dar um passo grande. Um novo amor, uma nova carreira, um novo hábito. O sabotador sussurra, você não merece isso. Ou você vai estragar tudo de novo. Ou ainda, melhor nem tentar, fique onde está. E você obedece, porque essa voz vem de dentro e parece real. Mas Jung alertou. Quanto mais inconsciente é o sabotador, mais ele manda. A única forma de quebrar o ciclo é iluminar a sombra, tornar consciente o que está operando no escuro. Isso exige esforço, requer um trabalho interno brutal, requer rever suas crenças, suas memórias, suas relações. Exige reconhecer que você não é só vítima, que você também se boicotou, que você também teve prazer na dor, que você também se escondeu daquilo que mais desejava, por medo de fracassar, mas esse reconhecimento não é culpa, é libertação, é o começo da maturidade emocional, porque só quem reconhece o sabotador interno pode desarmá-lo. Só quem vê o padrão pode interromper a repetição. Só quem assume a responsabilidade pode construir algo novo. A autossabotagem não vai embora com frases motivacionais. Ela morre quando você reconhece sua origem. Quando você volta lá no trauma, no silêncio, na mentira que contou a si mesmo e diz, eu não preciso mais repetir isso. Essa decisão muda tudo, porque a partir desse ponto a sombra começa a perder força. Ela não vai desaparecer, mas vai parar de dirigir sua vida. E aí você vai perceber que o sucesso, o amor, a saúde, a liberdade, tudo isso sempre esteve ao alcance. O que faltava não era mais esforço, era mais verdade. Este é o terceiro corte profundo. A sabotagem é apenas a sombra tentando sobreviver. Se você não integrá-la, ela te destrói. Se você integrá-la, ela te fortalece. No próximo tópico, vamos explorar os 5 sintomas mais perigosos da sombra não integrada e como eles se disfarçam de personalidade, quando na verdade são gritos de um inconsciente sufocado. A sombra não se anuncia com um rugido, ela chega de mansinho, se disfarça, e quando você menos espera, ela já tomou o controle. Carl Jung dizia que todos carregamos uma sombra, e quanto menos ela for incorporada à vida consciente, mais escura e densa ela se torna. Isso significa que aquilo que você não reconhece em si mesmo começa a governar sua vida por vias tortas. Mas como saber se isso já está acontecendo? Como perceber se sua sombra
aquela parte exilada de você, está sabotando sua felicidade, seus vínculos, sua potência? A resposta está nos sintomas, não nos sintomas físicos, mas nos sintomas da alma. E existem 5 deles que são quase infalíveis: vícios, raiva fora de controle, culpa crônica, projeções constantes e relacionamentos destrutivos. Cada um desses sintomas é um sinal claro de que a sombra não está apenas viva, ela está no comando. O primeiro sintoma é o vício. E não estamos falando apenas de substâncias. O vício pode ser em comida, em trabalho, em compras, em pornografia, em rede social, em drama, em aprovação. Vício é tudo aquilo que você usa para preencher um buraco psíquico que não deveria estar ali. Quando a sombra carrega emoções reprimidas demais, como tristeza, solidão, humilhação, abandono, o inconsciente busca alívio. E como essas dores não são acolhidas de forma consciente, a mente cria atalhos, e esses atalhos viram vício. O problema é que o vício não resolve, ele anestesia. E quanto mais você se anestesia, mais distante fica da verdade que precisa ser enfrentada. Jung já dizia que nenhuma cura verdadeira acontece sem dor. E o vício é exatamente a tentativa de fugir dessa dor. Mas o preço é alto. Uma vida entorpecida, artificial, circular. O segundo sintoma da sombra ativa é a raiva fora de controle. A raiva em si não é um problema, ela é uma emoção legítima. O problema é quando ela aparece como uma explosão desproporcional, quando ela é dirigida contra quem não merece, quando ela se manifesta em momentos onde claramente você perdeu o centro. Isso acontece porque emoções reprimidas não somem, elas fermentam. Uma raiva não expressada na infância, por exemplo, pode se transformar numa fúria destrutiva na vida adulta, e muitas vezes ela se volta contra você mesmo. A raiva pode ser engolida até se tornar depressão, insônia, doenças psicossomáticas. A sombra carrega essas emoções reprimidas como dinamite. E se você não aprender a dialogar com sua raiva, ela explode onde menos deveria. O terceiro sintoma é a culpa crônica. Não a culpa verdadeira, aquela que nos alerta quando erramos, mas a culpa deformada, tóxica, paralisante. Pessoas com sombra não integrada carregam uma sensação constante de estarem erradas, de serem inadequadas, de não merecerem felicidade. Essa culpa geralmente nasce de padrões internalizados na infância. Crenças de que sentir desejo era feio, de que ser ambicioso era pecado, de que querer ser visto era ego. Tudo isso vai para a sombra. E quando esses impulsos naturais tentam emergir, a culpa aparece para censurar. Esse sintoma é silencioso, mas poderoso. Ele faz você rejeitar oportunidades, sabotar relacionamentos, recusar elogios, atrair punições, como se estivesse sempre tentando se livrar de uma dívida que nunca existiu. O quarto sintoma é um dos mais traiçoeiros: a projeção. Jung dizia que aquilo que não aceitamos em nós, projetamos nos outros. Ou seja, tudo que você não consegue admitir que sente, pensa ou deseja, você enxerga no outro e geralmente odeia. É por isso que algumas pessoas te incomodam tanto. Não porque sejam más, mas porque mostram algo que você não consegue lidar em si mesmo. A projeção é o mecanismo favorito da sombra. É ela que transforma você num juiz moralista, num crítico ácido, num eterno insatisfeito com os outros, quando na verdade a insatisfação está dentro. É muito mais fácil apontar o erro no outro do que mergulhar no próprio abismo. Mas enquanto você continuar projetando sua sombra, ela continuará comandando seu mundo, com você achando que é apenas sua opinião. E por fim, o quinto sintoma: relacionamentos tóxicos. A sombra, quando não é integrada, te atrai para laços onde ela possa ser encenada. É como se o inconsciente buscasse parceiros que ativassem suas feridas não curadas.
pessoas controladoras para reviver sua impotência, pessoas frias para reencenar o abandono, pessoas destrutivas para repetir o castigo. Isso não é consciente, mas é poderoso. Você sente que tem algo ali, e realmente tem. A sombra em busca de palco. Jung afirmava que os relacionamentos são os maiores espelhos da psique. Não há cura da sombra sem rever o tipo de amor que você aceita, porque o amor que fere não é amor, é repetição do trauma. E só se liberta disso quem decide amar com consciência, não com carência. Esses 5 sintomas não são defeitos, são mapas. Cada um deles aponta para um ponto onde a sombra está viva e pedindo luz. A grande virada não é se culpar por tê-los, mas entender o que eles querem te dizer. O vício mostra onde dói. A raiva mostra o que foi desrespeitado. A culpa mostra o que foi negado. A projeção mostra o que foi recusado. E o relacionamento tóxico mostra onde você ainda acredita que merece ser punido. Esses sinais não são inimigos, são convites. Mas só quem tem coragem de ouvir esses convites começa a curar. No próximo tópico, vamos sair do plano pessoal e entrar na dimensão coletiva. Como a sombra atua em nível social, moldando comportamentos, culturas e até sistemas inteiros de opressão. A sombra não é só sua, ela também é nossa e precisa ser exposta. Carl Jung não enxergava a sombra apenas como um fenômeno individual. Ele sabia que o inconsciente não termina na pele. Existe algo maior, o inconsciente coletivo, um campo psíquico compartilhado onde vivem ideias, arquétipos, instintos, traumas e valores que ultrapassam o indivíduo. E é nesse campo que nasce o que chamamos de sombra social, o conjunto de tudo aquilo que uma sociedade recusa enxergar em si mesma. Da mesma forma que um indivíduo reprime suas emoções para ser aceito, a sociedade reprime grupos inteiros, comportamentos inteiros, verdades inteiras, para manter a ilusão da ordem, da moralidade, da civilização. O resultado? Uma cultura que veste máscara, um povo que adoece junto, um sistema que cancela tudo que ameaça a sua narrativa de normalidade. Desde cedo, aprendemos o que é aceitável socialmente, e isso não acontece de forma explícita. É ensinado nas entrelinhas, nos comerciais, nas igrejas, nas escolas, nas novelas, nos comentários dos adultos. O menino aprende que deve ser forte, viril, impassível. A menina aprende que deve ser doce, bela, submissa. O pobre aprende que deve se conformar. O preto aprende que deve baixar os olhos. O diferente aprende que deve se esconder. Isso é a sombra social em ação. Uma máquina invisível que mutila subjetividades em nome da adequação. E quanto mais uma cultura reprime suas contradições, mais violenta ela se torna. Porque toda repressão coletiva gera compulsão coletiva. Toda negação social gera histeria social. E é assim que a sombra da sociedade se manifesta, na forma de violência sistêmica, de intolerância religiosa, de racismo estrutural, de ódio mascarado de opinião. Mas a sombra social não age apenas por exclusão, ela também age por projeção. Aquilo que uma sociedade não quer ver em si mesma, ela projeta num inimigo externo. É assim que se criam os párias, os hereges, os anormais, os perigosos. Ao invés de lidar com suas próprias contradições, a cultura escolhe alguém para carregar esse fardo. E então ela aponta o dedo, demoniza, expulsa, cancela. Jung via isso com clareza. Os regimes totalitários, os linchamentos públicos, os tribunais morais, não são apenas fenômenos políticos. São surtos da sombra coletiva, gritando por reconhecimento. E enquanto essa sombra não for olhada, ela continuará tomando formas grotescas. Continuará gerando líderes narcisistas, massas manipuladas, guerras ideológicas, surtos de puritanismo, tudo sob o disfarce da moral. Essa dinâmica coletiva da sombra tem um efeito devastador no indivíduo.
Porque mesmo que você trabalhe sua sombra pessoal, ainda vive mergulhado numa cultura que reforça a negação. Você pode buscar autenticidade, mas será empurrado para dentro do molde. Você pode tentar ser inteiro, mas será ridicularizado por não se ajustar. O medo de julgamento social é um dos maiores obstáculos para a integração da sombra. E é por isso que o trabalho de individuação, como Jung chamava o processo de se tornar quem você realmente é, exige coragem, não só interna, mas externa. É preciso romper com o consenso doentio, sair do script coletivo, suportar o olhar torto dos que ainda vivem dormindo. Porque toda luz que se acende incomoda quem ainda se esconde no escuro. A sombra social também molda o que você considera sucesso. Molda o que você acha que deve querer. Molda o que você persegue, mesmo sem desejar de verdade. Muitos vivem infelizes não porque escolheram errado, mas porque nunca escolheram. Apenas obedeceram à sombra coletiva. Estudaram o que era respeitável, casaram com quem era aceitável, trabalham onde é admirado e vivem num roteiro que não escreveram. Esse é o grau mais profundo da sabotagem sistêmica. Transformar o indivíduo num produto da norma. A sombra social não quer que você pense, ela quer que você repita, que obedeça, que siga o fluxo, que morra aceito, mas existe uma saída. E ela começa com a consciência de que a cultura também tem seus traumas, que a sociedade também mente, que a moral dominante nem sempre é ética, que o que é comum nem sempre é saudável, e que ser normal, muitas vezes, é ser cúmplice de uma loucura coletiva. Jung dizia que a individuação é um processo antissocial, mas necessário. Porque se tornar inteiro exige romper com a sombra da cultura. E isso não significa virar rebelde. Significa parar de fingir, parar de se encolher para caber, parar de carregar a culpa que é do sistema. Significa recuperar sua própria narrativa, uma que venha de dentro, não do script social. Este é o quinto corte profundo. A sombra não é só interna, ela também é coletiva. E para vencer sua própria autossabotagem, você vai ter que desobedecer o que a cultura te ensinou como certo. Vai ter que rasgar a fantasia social e ver que muita coisa que te fere não é sua, foi herdada, foi programada, foi imposta. No próximo tópico, vamos explorar o mecanismo mais íntimo e doloroso da sombra, a projeção. Você vai entender como o que mais te irrita no outro é o que você ainda não aceitou em si mesmo. Carl Jung não deixou margem para interpretações suaves quando cunhou uma das ideias mais desconcertantes da psicologia profunda. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Essa não é uma metáfora. É uma sentença de morte para o ego moralista, porque obriga você a entender que o outro, esse que você julga, critica, odeia ou tenta consertar, não é o problema. Ele é o espelho. A projeção é o fenômeno pelo qual o inconsciente transfere para fora aquilo que a mente consciente se recusa a aceitar. Em outras palavras, você acusa o outro de carregar aquilo que não consegue admitir que vive dentro de si. E quanto mais intensa a sua reação, mais fundo está enraizada a sombra que você projeta. O processo é sutil. Você vê alguém sendo arrogante e explode de raiva. Mas talvez a sua própria arrogância esteja camuflada em forma de controle. Você vê alguém sendo egoísta e se revolta. Mas talvez o seu altruísmo seja apenas vaidade disfarçada. Você odeia gente folgada, mas secretamente sente inveja de quem vive sem culpa. Você julga os metidos, mas tem medo de brilhar e ser rejeitado. A verdade é que tudo aquilo que você critica com intensidade irracional carrega um fragmento da sua sombra, porque se não carregasse, você simplesmente observaria, sem se contaminar. É a emoção desproporcional que revela a projeção.
uma bússola da alma apontando para dentro. A projeção é uma forma de autodefesa. Quando você não suporta enxergar algo em si mesmo, você exporta, expulsa, cola no outro. Essa dinâmica está por trás de muito do que chamamos de intolerância. O preconceito, o moralismo, o discurso de ódio, todos são formas de sombra projetada. O homofóbico muitas vezes nega sua própria sexualidade reprimida. O racista nega sua inferioridade internalizada. O religioso fanático nega sua própria sombra desejante. Jung enxergava tudo isso não como atos conscientes de maldade, mas como sintomas de inconsciência profunda. Porque é muito mais fácil combater um inimigo externo do que encarar o abismo interno que ele espelha. Mas a projeção não age apenas nas grandes polarizações sociais. Ela está em todo lugar. No casamento, no trabalho, nas amizades, nos julgamentos silenciosos do dia a dia. Você diz, fulano é manipulador. Mas será que você nunca manipulou com silêncio, com chantagem emocional, com vitimismo? Você diz, essa pessoa é muito carente. Mas será que você não esconde sua própria carência atrás de uma postura independente demais? A projeção tem essa característica devastadora. Transforma a sua ferida num ataque ao outro. E isso destrói relações, sabota vínculos, distorce a realidade. A única forma de quebrar a projeção é reconhecendo-a. E isso dói, porque exige parar de se sentir superior. Exige parar de querer salvar o outro, consertar o outro, corrigir o outro. Jung dizia que a projeção faz com que o mundo pareça muito mais ameaçador do que ele realmente é. Porque, no fundo, o que assusta não é o outro, é o que o outro revela sobre você. Você se incomoda com a liberdade do outro porque ainda se castra. Se incomoda com o brilho do outro porque ainda se esconde. Se incomoda com a fraqueza do outro porque ainda se envergonha da sua. O outro é só a tela. O filme é seu. Mas existe um poder oculto nas projeções. Elas são mapas para a cura. Cada vez que algo te irritar, pergunte: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Essa pergunta simples é uma dinamite contra o ego e um portal para a consciência. A raiva vira espelho, a inveja vira sinal, o julgamento vira oportunidade, e aos poucos você começa a perceber que o mundo não precisa mudar tanto assim, porque quem muda é o olhar. E o olhar consciente transforma até os maiores gatilhos em mestres. Este é o sexto corte. Toda projeção é uma sombra tentando voltar para casa. E só você pode recebê-la. No próximo tópico, vamos mergulhar em um dos maiores gatilhos de sombra, o amor. Porque nada revela mais a sua sombra do que se apaixonar. E nada ativa mais sabotagens inconscientes do que tentar amar com a alma ferida. Poucas experiências humanas têm o poder de revelar tanto a sombra quanto o amor. Não o amor idealizado dos filmes, mas o amor real. Aquele que te tira do controle, que ativa memórias antigas, que te expõe, que te abre em carne viva diante de outra pessoa. Carl Jung entendia o amor não como um refúgio da sombra, mas como um espelho profundo, onde ela se reflete com violência. E é exatamente por isso que amar é tão difícil. Porque no momento em que você se entrega ao outro, também entrega, sem perceber, tudo aquilo que tentou esconder de si mesmo. É nesse espaço de intimidade radical que a sombra emerge com força. A carência, o ciúme, o controle, a dependência, o medo do abandono, o impulso de sabotar. Tudo isso explode, porque o amor verdadeiro é a arena onde o ego morre e onde a sombra tenta sobreviver a qualquer custo. No início, tudo parece perfeito. O outro parece te preencher, te curar, te salvar. Mas com o tempo, o brilho do ideal vai dando lugar ao confronto com o real. A pessoa que te fazia sorrir agora te irrita. A que te completava agora te sufoca. A que te fazia sentir vivo agora te ameaça com sua liberdade. E você começa a reagir, começa a controlar, a cobrar,
a fugir, a trair, a testar. Mas essas reações não são racionais. São impulsos sombrios tentando proteger feridas não cicatrizadas. É a criança ferida que ainda vive em você, tentando garantir que não será abandonada de novo. O amor vira um campo de batalha, onde o outro nem sempre é o inimigo. O inimigo está dentro. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E essa transformação é dolorosa porque expõe o que estava escondido. Você percebe que nunca superou o abandono, que ainda tem medo de se entregar, que no fundo não se acha digno de amor. E aí começam os jogos. Você se afasta para ver se o outro sente falta. Se aproxima demais para ver se o outro aguenta. Se silencia para ser notado. Se entrega demais para ser validado. Tudo isso é sombra tentando controlar o que não pode ser controlado. A entrega. A sombra também se manifesta quando você escolhe parceiros que espelham exatamente o que você teme. Pessoas distantes, frias, instáveis, críticas. Não por acaso, mas por padrão. Você se atrai por quem ativa sua ferida original e então repete a dor, como quem precisa reviver o trauma até conseguir reescrevê-lo. Mas sem consciência, você apenas revive. Você não transforma. E no fundo, isso também é uma forma de autossabotagem. Amar sem integrar a sombra é colocar o outro na posição de curador e depois culpá-lo por não conseguir te curar. É exigir que ele ame todas as suas partes, inclusive aquelas que você mesmo continua rejeitando. Eis o paradoxo brutal. Quanto mais você ama, mais a sombra grita, porque ela sente que está perdendo o controle. O amor verdadeiro exige vulnerabilidade, e a sombra odeia vulnerabilidade. Porque foi justamente quando você foi vulnerável demais, na infância, nos traumas, nas perdas, que foi ferido. Então ela ativa mecanismos de defesa, transforma carinho em cobrança, transforma intimidade em ciúme, transforma desejo em posse, transforma medo em fuga. E você acha que está se protegendo, mas na verdade está sabotando. Sabotando o único espaço onde poderia realmente curar tudo isso, o vínculo com o outro. Mas há uma chave. E essa chave está na forma como você reage ao incômodo. Se você usar o outro como espelho, o amor se torna alquimia. Cada gatilho vira uma chance de cura. Cada atrito vira um sinal de onde sua sombra ainda governa. Você começa a perceber: o ciúme é medo de ser abandonado, a cobrança é medo de não ser suficiente, o controle é medo de perder, a fuga é medo de sentir demais. Tudo isso são vozes da sombra. E se você tiver coragem de escutá-las sem se identificar, pode começar o processo de integração. O amor, então, deixa de ser uma guerra e vira um laboratório de autoconhecimento. Este é o 7º corte. Amar revela exatamente onde você ainda está ferido. E se você tiver coragem, o amor também pode ser o remédio, mas não o amor que exige. O amor que se observa, que escuta, que reconhece que a sombra faz parte do encontro e que só se cura junto quem está disposto a atravessar o inferno da própria alma ao lado do outro. No próximo tópico, vamos explorar uma das linguagens mais misteriosas da sombra, os sonhos. Porque o inconsciente fala com você todas as noites, e o que ele diz pode ser a chave que falta para libertar o que você ainda não entendeu. Enquanto você dorme, sua mente fala, mas não com palavras. Ela fala com imagens, símbolos, distorções, vozes fragmentadas. E tudo isso vem do inconsciente. Para Carl Jung, o sonho não era um acaso mental nem um lixo psíquico, era a linguagem exata da alma tentando se comunicar com aquilo que a consciência, durante o dia, se recusa a escutar. E em quase todos os sonhos que ele analisava, lá estava ela, a sombra. Disfarçada de figura estranha,
de perseguidor, de corpo mutilado, de acidente, de monstro, de espelho distorcido. Jung via o sonho como uma carta noturna que o inconsciente escreve, uma carta que só pode ser lida por quem tem coragem de decifrar os próprios símbolos internos. Porque o sonho não mente, ele revela. A sombra nos sonhos aparece sempre como aquilo que você rejeita. Se você nega sua raiva, ela aparece como um incêndio. Se você reprime sua sexualidade, ela aparece como cenas confusas, invasivas, incômodas. Se você reprime sua ambição, ela surge como corredores que você não consegue atravessar. O inconsciente constrói cenários simbólicos, onde tudo aquilo que está fora da sua consciência vira imagem. E essas imagens têm uma função brutal: restaurar o equilíbrio da psique. Porque a mente não aceita viver eternamente dividida. E os sonhos são o grito que resta quando você não escuta sua alma acordado. Jung chamava isso de compensação psíquica. Durante o dia você finge estar bem. No sonho, aparece chorando. Durante o dia, você tenta controlar tudo. No sonho, tudo desmorona. Durante o dia, você vive para agradar. No sonho, alguém te confronta. O inconsciente busca, nos sonhos, trazer para a superfície o que está afundado. E muitas vezes, de forma dramática, caótica, simbólica, exatamente porque a linguagem da sombra não é lógica. É mitológica. Ela fala como os antigos deuses, com metáforas, com espelhos, com arquétipos. Por isso, interpretar sonhos não é fazer previsões, é fazer mergulhos. Mas a maioria das pessoas ignora seus sonhos. Acordam, se levantam e dizem, foi só um sonho. Como se fosse um ruído sem importância, mas não foi. Foi um diálogo, foi uma tentativa do inconsciente de te mostrar onde você está se enganando. Jung dizia que todo sonho é uma tentativa de cura. Mesmo os pesadelos, especialmente os pesadelos, porque eles são os que mais carregam a sombra. São as imagens mais distorcidas, as mais viscerais, as mais simbólicas. Você sonha com a morte de alguém? Pode ser o fim de um ciclo interno. Sonha com traição? Pode ser sua própria autotraição. Sonha com queda? Pode ser o ego caindo. Sonha com perseguição? Pode ser uma parte de você que está tentando emergir e você está fugindo. A sombra não quer te destruir, ela quer ser vista. E quando não é vista, ela se infiltra no único canal que ainda está livre: o sonho. Por isso, ignorar os sonhos é continuar surdo à própria alma. E mais, é continuar cego ao sabotador interno. Porque os sonhos muitas vezes mostram exatamente como você está se boicotando. Mostram os medos que você nega. Mostram os desejos que você enterrou. Mostram os personagens que você criou para sobreviver. E agora não consegue mais carregar. E quando você começa a registrar seus sonhos, a anotá-los, a interpretá-los, algo começa a mudar. A consciência se amplia, a sombra começa a se dissolver, a sabotagem perde força. Mas atenção, a interpretação dos sonhos não pode ser genérica. Não existe dicionário dos sonhos que funcione, porque os símbolos da sua mente são seus. Sonhar com cobra pode ser transformação para um e medo de traição para outro. Sonhar com água pode ser paz para um e afogamento emocional para outro. Jung dizia que o símbolo precisa ser contextualizado na vida da pessoa. Por isso, mais importante do que interpretar o sonho é sentir o que ele desperta. Porque é esse afeto que revela a mensagem da sombra. Este é o 8º corte. A sombra fala com você todas as noites e só não escuta quem escolheu viver dormindo. No próximo tópico, vamos explorar como a sombra assume dimensões ainda maiores e se torna mitos, religiões, entidades, demônios e deuses. Porque a sombra também é coletiva e ela construiu os símbolos com os quais você foi educado.
Carl Jung foi excomungado por dentro antes de ser mal compreendido por fora. Ao afirmar que os deuses, os anjos, os demônios e os mitos não são apenas entidades externas, mas expressões simbólicas de camadas internas da psique, ele abalou a estrutura de tudo que o Ocidente considerava espiritualidade. Mas ele não estava negando Deus, estava dizendo algo muito mais poderoso e mais perigoso. Os arquétipos que você adora vivem dentro de você. E isso inclui os que você teme. Isso inclui a sombra. Para Jung, as figuras religiosas, os símbolos mitológicos, os heróis e os monstros que atravessam todas as culturas são expressões do inconsciente coletivo. E todos eles contêm uma função psíquica: ajudar o ser humano a enxergar, encarar e, eventualmente, integrar o que há de mais primitivo, perigoso e sagrado dentro de si. A sombra, quando ignorada, se projeta. E quando milhões de pessoas ignoram a mesma parte de si, sua violência, sua inveja, seu desejo de poder, sua raiva reprimida, essas emoções se condensam e assumem uma forma simbólica no imaginário coletivo. E essa forma ganha nome, ganha culto, ganha dogma. O diabo, por exemplo, não é apenas um ser externo que te tenta. É a personificação arquetípica do instinto que você foi ensinado a odiar em si mesmo. Luxúria, raiva, egoísmo, desejo de poder, todas essas forças foram relegadas ao inferno simbólico, mas continuam vivas e mais perigosas, porque agora você acredita que elas são externas, e essa crença te torna vulnerável à manipulação. Jung via com clareza o que as tradições antigas sabiam. Os deuses são metáforas estruturais do que acontece dentro da alma humana. Em cada mitologia, você encontrará a sombra sendo travestida de divindade ou de maldição. Ídis, Loki, Set, Kali, Lilith, todos são expressões do lado obscuro da alma, mas também carregam poder, sabedoria e transformação. Rejeitar esses arquétipos é rejeitar partes fundamentais da existência. E é por isso que, ao longo da história, quanto mais uma sociedade suprimia seus instintos, mais radical, punitiva e destrutiva ela se tornava. Porque o que não é integrado, repete. O que não é acolhido, explode. Os mitos são mapas. Cada herói que desce ao submundo está descendo para dentro da própria sombra. Cada dragão que ele enfrenta é um medo interno. Cada provação é uma crise psíquica. Cada retorno é uma reintegração. Joseph Campbell, discípulo simbólico de Jung, dizia: a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. E Jung completaria: essa caverna é você. O mito não está lá fora. Ele é uma dramatização simbólica do seu processo de individuação. O Apocalipse é a morte do ego. A cruz é o sacrifício da persona. O renascimento é o self surgindo após o caos. E todos esses eventos estão em curso, agora, dentro da sua alma, enquanto você resiste em ver quem é de verdade. E o que acontece quando você não reconhece esses mitos como internos? Você os projeta, você acredita que o mal está fora, que o inimigo é o outro, que o divino só habita nos céus. E então você se torna prisioneiro de narrativas, vive com medo do castigo, vive tentando ser puro, enquanto esconde desejos impuros, vive buscando redenção fora, enquanto abandona o inferno pessoal sem resgate. Jung sabia que nenhuma salvação viria de fora, porque o diabo, o herói e o Deus estão todos dentro do mesmo sistema simbólico que chamamos de psique. E a consequência mais perigosa de não entender isso, você vira refém de qualquer um que diga que tem a verdade. Porque quando o ser humano não conhece seus símbolos internos, qualquer símbolo externo o controla. Líderes religiosos, políticos, ideólogos, empresas, todos usam arquétipos para manipular a alma coletiva.
Eles sabem que o medo do caos interno é tão grande que basta oferecer uma estrutura, uma doutrina, um produto, uma salvação, e as massas obedecerão. Não porque foram convencidas, mas porque estão inconscientes do próprio poder simbólico. Este é o 9º corte. A sombra virou Deus, porque você se recusou a vê-la como parte sua. E enquanto você adorar o que deveria ser integrado, será servo do medo. No próximo bloco, vamos inverter o jogo. Vamos mostrar como os grandes heróis da história, guerreiros, líderes, gênios, venceram porque encararam a própria sombra e voltaram com ela domada. Você vai entender por que o verdadeiro herói é a sombra em paz. Existe uma mentira elegante circulando por aí, a de que o herói é aquele que vence o mal, aquele que derrota o inimigo, destrói o dragão, extermina o vilão. Mas Carl Jung e todos os grandes mitos da humanidade dizem o oposto. O verdadeiro herói não destrói o mal. Ele o integra. Ele mergulha no próprio abismo, olha nos olhos daquilo que mais teme em si mesmo e volta, com uma parte da sombra domesticada. Ele não é puro, ele não é imaculado, ele não é limpo, ele é inteiro. E é por isso que ele tem poder. Porque aquele que negou a sombra permanece frágil, mas aquele que a encarou torna-se invencível. Não porque não sente medo, mas porque agora sabe de onde ele vem. Jung entendia que a jornada do herói não era uma metáfora poética, era um roteiro interno que todo ser humano está, consciente ou inconscientemente, seguindo. Em cada história arquetípica, de Ulisses a Frodo, de Buda a Cristo, de Moisés a Harry Potter, existe uma estrutura, o chamado, a recusa, o mergulho no mundo subterrâneo, o encontro com a sombra, a morte simbólica e o retorno com o elixir. Essa estrutura é psíquica, é o caminho da individuação, o processo pelo qual o ego, frágil, condicionado, limitado, se dissolve parcialmente para dar espaço ao self, o núcleo íntegro e indestrutível da personalidade. Mas isso não é fácil, porque o herói verdadeiro precisa fazer o que quase ninguém está disposto: parar de culpar o mundo. Ele para de apontar o dedo, ele desce, ele assume, ele entende que o dragão é dele, que o monstro é interno, que a voz que diz você não é suficiente mora dentro, e só ele pode silenciá-la. Alexander, Napoleão, Mandela, Gandhi, Musashi, Teresa de Calcutá, Viktor Frankl, Jung, Nietzsche, todos em algum momento encararam uma sombra pessoal brutal. Jung com sua loucura visionária, Frankl com o vazio do campo de concentração, Musashi com a morte literal e simbólica de dezenas de inimigos, Teresa com sua crise de fé profunda, Gandhi com sua violência interior. Todos eles não se tornaram poderosos apesar da sombra, mas por causa dela. Porque a sombra, quando enfrentada com consciência, não destrói. Ela entrega poder. Dentro do medo mora a coragem. Dentro da raiva mora a energia vital. Dentro da inveja mora o desejo reprimido. Dentro do egoísmo mora o impulso de autopreservação. O herói não tenta matar essas forças. Ele as reconhece, ele as nomeia, ele cria um diálogo interno. E então ele transforma, ele canaliza. A raiva vira foco, a dor vira compaixão, o trauma vira serviço, o medo vira sabedoria. É isso que os grandes mestres fizeram. Eles não negaram sua escuridão. Eles fizeram dela uma arma a serviço da luz. Mas atenção, esse processo não acontece no conforto. A jornada do herói exige isolamento, ruptura, muitas vezes perda, porque a sombra não se mostra quando tudo está bem, ela emerge no colapso, quando tudo desmorona, quando o chão some, quando as certezas quebram. É aí que a sombra revela sua face, e é aí que o herói decide, ou foge ou desce. A maioria foge, finge, se distrai, bebe, compra, grita, acusa, repete. O herói não. O herói mergulha.
E é nesse mergulho que ele encontra algo que ninguém tira dele: a verdade. Jung dizia que o ouro está na sombra. E esse ouro é a potência real, a verdade indestrutível, o centro inabalável. Quando o herói volta, ele não volta o mesmo. Ele volta com cicatrizes e com sabedoria. Ele não é mais reativo. Ele não é mais ingênuo. Ele não é mais escravo de si. Porque agora ele sabe tudo aquilo que antes o sabotava. Agora o serve. Ele não perdeu a sombra. Ele a domou. E é por isso que ele lidera. Porque quem domina a si mesmo pode caminhar entre monstros sem se tornar um. Este é o 10º corte. O herói é aquele que não matou a sombra, mas a ensinou a lutar ao seu lado. No próximo bloco, você vai conhecer o método, o processo real e prático de integração da sombra, segundo Jung, não como teoria, mas como exercício, como caminho, como ritual interno. É hora de deixar de entender e começar a praticar. Até aqui você entendeu que a sombra existe, que ela sabota, que ela se esconde, que ela se projeta. Entendeu que ela aparece nos sonhos, no amor, nas crises, nas explosões, nos vícios. E entendeu que todo herói, todo mestre, todo ser humano inteiro precisou enfrentá-la para viver com verdade. Mas agora é hora de dar um passo além. Porque saber da sombra não muda sua vida. O que muda sua vida é o que você faz com esse saber. E Carl Jung não era só um pensador. Ele era um guia. Ele deixou um mapa, um método, um processo concreto, embora brutal, para você integrar a sombra e impedir que ela continue governando sua existência por trás das cortinas. Primeiro, o confronto. Não há integração sem exposição. Você precisa parar de fugir. Precisa se sentar consigo mesmo e deixar que a sombra fale. E ela vai falar, vai gritar, vai cuspir memórias que você tentou esquecer, vai exibir impulsos que você não gostaria de ter, vai mostrar cenas da sua vida que você preferia enterrar. Mas o confronto é o início. Jung dizia que o inconsciente só se transforma quando é trazido à consciência com sentimento. Isso significa que não basta entender racionalmente. Você precisa sentir o impacto da sua própria escuridão. Precisa encará-la sem escudo, sem justificativa, sem espiritualizar, sem romantizar. Depois, a escuta simbólica. A sombra não fala em português. Ela fala em imagens. Ela fala em padrões repetidos. Ela fala em sintomas físicos. Ela fala em lapsos, sonhos, reações exageradas. Escutar a sombra é desenvolver a capacidade de ler os próprios símbolos internos. Anotar sonhos, rastrear padrões de sabotagem, observar reações intensas, identificar os personagens que você representa, tudo isso é escuta. E escutar aqui não é tentar eliminar, é entender, é perguntar: o que isso quer me mostrar? Quando você faz isso, a sombra começa a se acalmar, porque o que ela queria o tempo todo era ser reconhecida. O terceiro passo, o diálogo consciente. Jung chamava esse processo de imaginação ativa. Você literalmente conversa com a sua sombra, não como um teatro, mas como um ritual psíquico. Você fecha os olhos e visualiza aquela parte de você que sabota, que grita, que foge, que explode, e pergunta: por que você faz isso? E escuta a resposta. Essa prática é profunda, simbólica, intensa e deve ser feita com respeito, porque o que você está acessando não é um monstro, é uma parte ferida da sua psique que aprendeu a te proteger de forma disfuncional. E se você escutar, ela vai mostrar o que precisa para parar de te dominar. Depois vem a reintegração simbólica. Você começa a perceber que aquela parte que você odiava tinha uma função. A raiva te defendia quando ninguém te defendia. O controle te dava estrutura no caos. O medo te protegia do abandono. Quando você honra a função da sombra, sem se submeter a ela, ela se torna aliada. Isso é integração. Você deixa de agir pela sombra e começa a agir com ela. A sombra não desaparece.
Mas agora ela tem um lugar, ela tem nome, ela tem voz. E o mais importante, ela não manda mais. O último estágio, o compromisso com a verdade. Porque integrar a sombra é um processo contínuo. Não acontece num final de semana, não acontece num retiro. É uma prática, um estilo de vida. Todos os dias você vai ser testado. Todos os dias a sombra vai tentar voltar ao volante. Mas agora você sabe, ela não é sua inimiga. Ela é um lembrete, ela é um espelho e ela é também uma fonte imensa de energia, criatividade, sexualidade, intuição e poder. Quando integrada, a sombra te torna inteiro. E um ser humano inteiro não precisa mais fingir, não precisa mais agradar, não precisa mais se esconder. Este é o 11º corte. A integração é o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar. E só quem o pratica pode, de fato, viver com autenticidade. No próximo bloco, vamos descer ainda mais fundo, porque o trauma é o portal secreto por onde a sombra entra. E entender isso é essencial para libertar a parte de você que ainda vive presa no passado. O trauma não grita, ele sussurra. Ele se esconde nos detalhes, nas escolhas que você repete, nos silêncios que você não suporta, nas reações que parecem desproporcionais, no cansaço crônico, na procrastinação sem sentido, no medo de ser amado. Carl Jung compreendia o trauma como uma porta de entrada da sombra. Um evento ou padrão emocional não processado que se infiltra nas entranhas da psique e, a partir dali, constrói uma narrativa secreta. Uma história que você nem percebe que está contando, mas que comanda tudo o que você faz. Um trauma não curado não some. Ele ou se torna linguagem. Uma linguagem simbólica, repetitiva, sabotadora, e até que você o encare, ele continuará falando por você. Mas nem todo trauma vem de eventos grandiosos. Muitos vêm daquilo que faltou, a ausência de afeto, o silêncio após o choro, o abandono sutil, o olhar vazio de quem deveria cuidar, o carinho que nunca veio. Jung chamava isso de feridas de alma. Marcas psíquicas que moldam o inconsciente e criam adaptações internas para suportar a dor. A criança rejeitada se torna o adulto que se esconde. A criança desvalorizada se torna o adulto que se mata para provar seu valor. A criança que foi traída se torna o adulto que desconfia até do amor verdadeiro. E o pior, essas adaptações se tornam identidade. Você não sabe mais onde termina o trauma e começa quem você realmente é. Esse é o ponto central. O trauma cria uma versão sua que sobreviveu, mas que agora precisa morrer. A sombra nasce exatamente nesse ponto. O momento em que, para não enlouquecer, você criou uma persona. Um eu que funciona, que agrada, que evita dor. E esse eu se torna sua armadura. Mas chega uma hora em que a armadura começa a pesar mais do que proteger. Você sente que está vivendo uma vida programada, que existe algo mais profundo, mais livre, mais verdadeiro dentro de você. Mas esse algo está trancado atrás da dor que você ainda não quis encarar. Jung sabia que o trauma tem poder, mas que esse poder pode ser transmutado. Porque o trauma é o local onde o ego quebrou e onde o self pode emergir. Mas só se você parar de fugir. O que você precisa não é superar o trauma, é integrá-lo. Isso significa revisitar o passado com olhos de adulto. Significa parar de se julgar por ter sofrido. Significa aceitar que aquela dor aconteceu, que aquela ausência existiu, que aquilo te moldou. E a partir disso, você começa a separar o que é você do que é mecanismo. O trauma não precisa ser uma prisão. Ele pode ser um portal para o centro de quem você é. A autossabotagem, muitas vezes, nada mais é do que o trauma tentando te manter em território conhecido. Porque o conhecido, mesmo que doloroso, parece seguro. A sombra ligada ao trauma tem pavor do novo.
Ela teme a entrega, a mudança, o risco, porque tudo isso remete ao antigo abandono. Então ela puxa você de volta, te convence de que não é a hora, de que você ainda não está pronto, de que algo vai dar errado, mas nada está dando errado. O que está acontecendo é que você está crescendo e a sombra está com medo. Para romper esse ciclo, você precisa coragem. Coragem para sentir o que evitou por anos. Coragem para nomear os buracos. Coragem para ver que, às vezes, o trauma mais forte foi a ausência de algo que você nem sabe que existia. Esse reconhecimento não é autoajuda, é reconstrução. Você não está tentando ser feliz, está tentando ser inteiro. E isso exige que você traga à luz todas as partes que o trauma escondeu. Este é o 12º corte. O trauma é o útero da sombra, mas também pode ser o nascimento do seu verdadeiro eu. No próximo bloco, vamos tocar em um ponto que parece espiritual, mas é psicológico até o osso: a positividade tóxica. Porque negar suas emoções negativas não é luz, é covardia. E a sombra adora quando você finge que ela não existe. Vivemos em uma era viciada em luz, em sorrisos, em afirmações positivas, em gratidão compulsiva, em frases motivacionais coladas na parede, enquanto a alma desmorona por dentro. Carl Jung alertou com brutalidade: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Mas o mundo atual faz o oposto. Ele anestesia, ele sufoca, ele manda sorrir quando o certo seria gritar. Ele diz: pensa positivo quando a dor está te pedindo para ser olhada. Essa cultura da positividade tóxica não cura ninguém. Ela apenas empurra a sombra para um lugar ainda mais profundo e, portanto, ainda mais perigoso. A positividade tóxica cria um cenário em que emoções legítimas são tratadas como defeitos. Você sente raiva? Está vibrando baixo. Você sente inveja? É falta de gratidão. Você tem medo? É falta de fé. Você sofre? É porque não atraiu o suficiente. E assim, lentamente, você aprende a mascarar tudo que te torna humano. Mas a raiva é sinal de desrespeito. A inveja é sinal de desejo bloqueado. O medo é sinal de que algo precisa ser preparado. E a dor é o grito legítimo de uma parte sua que está sendo ignorada. Negar isso não te torna mais forte, te torna mais dividido, e a divisão é o alimento favorito da sombra. Porque a sombra adora a positividade tóxica. Ela se esconde atrás dela. Enquanto você finge estar tudo bem, ela opera, sabota, se infiltra nos bastidores, toma decisões por você, te faz sorrir para não ser abandonado, te faz dizer sim quando queria dizer não, te faz manter relações vazias só para parecer grato. Tudo isso é autoabandono disfarçado de boas vibrações. E quanto mais você reprime o que sente, mais o corpo fala. Vem a ansiedade, o cansaço sem motivo, a insônia, a exaustão, a compulsão, porque o corpo guarda tudo aquilo que a mente insiste em jogar para debaixo do tapete espiritual. A integração da sombra exige maturidade emocional. E maturidade emocional significa acolher todo o espectro da experiência humana. Não existe autoconhecimento sem dor, não existe evolução sem ruptura, não existe liberdade sem enfrentar os demônios internos, e eles não desaparecem com mantras, eles desaparecem com presença, com verdade, com a coragem de dizer sim, eu estou com raiva, sim, eu estou com inveja, sim, eu tenho medo, e ao nomear isso, você não se afunda, você se liberta. Porque o que adoece não é sentir, é reprimir. O que sabota não é a emoção, é o personagem forçado que tenta parecer curado. Jung não acreditava em perfeição, ele acreditava em inteireza. E ser inteiro inclui luz e sombra, coragem e medo, amor e dor. A positividade real não é a que nega a escuridão. É a que consegue atravessá-la sem se destruir.
É o tipo de força que diz: eu não sou um santo, mas também não sou uma farsa. E essa força só surge quando você para de tentar ser o que o mundo espera e começa a ser o que sua alma exige. O falso brilho espiritual é a nova forma de prisão. A liberdade começa quando você aceita ser humano antes de tentar ser iluminado. Este é o 13º corte. A luz que você tanto busca só nasce quando você se permite atravessar a escuridão que evitou por toda a vida. No próximo bloco, vamos ver como a verdade, dita na carne, sem maquiagem, é a única cura real para o caos interno, e como a honestidade radical com você mesmo é o início do fim da sabotagem. Nenhuma cura começa com remédio, toda cura começa com verdade. E na jornada da sombra, a verdade não é um conceito bonito. É um corte profundo, muitas vezes cruel, onde o ego morre sufocado sob o peso de tudo aquilo que você fingiu por anos. Carl Jung sabia disso, e por isso afirmava que o encontro com a própria alma é muitas vezes uma experiência terrível, mas é o único caminho, porque enquanto você continuar mentindo para si mesmo, nada muda. Você pode fazer terapia, ler livros, assistir vídeos, fazer retiros, rezar, meditar. Mas se não tiver coragem de encarar o que é real, você continuará girando em círculos, fugindo, repetindo, sabotando. A verdade dói, e é por isso que quase ninguém a vive. A maioria prefere a zona cinzenta. Não está ótimo, mas também não está insuportável. Tá tudo meio ruim, mas dá para levar. Esse é o território da autossabotagem crônica. É o lugar onde você se acomoda com a vida que não escolheu. Onde você aceita relacionamentos medíocres, empregos sem alma, rotinas que te matam devagar. Tudo para não encarar a verdade de que você está vivendo abaixo do que sua alma exige. A sombra adora esse lugar. Ela sussurra: é melhor ficar aqui. Lá fora é incerto. Lá fora dói. Aqui pelo menos você já conhece a dor. E você fica, paralisa. E para aguentar, mente. Mente para si mesmo. Mentir para si mesmo é a forma mais sofisticada de suicídio emocional. Você começa aos poucos. Tá tudo bem, é só uma fase. Eu não me importo. Mas o corpo sabe. A alma sabe. O inconsciente registra cada omissão como uma nova fratura. E cada fratura reforça o personagem. Aquele que sorri para não preocupar ninguém. Aquele que diz que está feliz pela conquista dos outros, mas morre de inveja. Aquele que diz que perdoou, mas ainda carrega ódio. Aquele que diz que não sente falta, mas chora escondido. Esse personagem pode até funcionar no mundo, mas não vive, sobrevive. E por trás dele, a sombra cresce. A cura começa quando você tira a máscara, nem que seja pela primeira vez. Quando você escreve aquilo que nunca disse em voz alta. Quando você admite o que esconde até de si. Quando você olha no espelho e diz: eu estou cansado de fingir. Essa frase simples, dita com presença, quebra o feitiço. Porque a sombra não precisa ser iluminada com sabedoria esotérica. Ela precisa de uma coisa só: verdade. E a verdade é sempre desconfortável no início. Mas logo depois, liberta. Porque tudo que te prende exige manutenção. A mentira exige esforço. A ilusão exige energia. Quando você larga isso, algo se solta por dentro. Algo que estava esperando por você há muito tempo. Jung dizia que o autoconhecimento é um processo de desaprendizagem. Você não precisa descobrir quem é, precisa parar de sustentar quem não é. E isso começa com a coragem de dizer: fui eu me sabotei, eu menti, eu engoli minha vontade por medo de perder o outro, eu me vendi por migalhas, eu pequei contra mim mesmo. Essa honestidade radical não é punição, é reconexão. É o ponto de partida de uma nova narrativa, uma onde a sombra não manda, mas caminha ao lado, porque agora ela não precisa mais te sabotar para ser vista. Ela foi reconhecida, ela foi ouvida, ela foi nomeada.
Este é o 14º corte. Só a verdade tem poder de curar a alma que você esconde. No próximo e penúltimo bloco, vamos ver o que acontece quando você deixa de lutar contra a sombra e começa a viver com ela em paz. Vamos falar da figura mais temida e mais necessária dessa jornada, o guerreiro sombrio, aquele que não se nega e por isso se liberta. A imagem do guerreiro é comum: espada em punho, armadura reluzente, postura ereta, olhar inabalável. Mas essa é a ilusão do herói plástico, da perfeição irreal, do personagem que luta para parecer forte e não para ser inteiro. Carl Jung ofereceu outro arquétipo, mais denso, mais verdadeiro, mais perigoso: o guerreiro sombrio. Aquele que já atravessou seu próprio inferno e voltou. Aquele que já sangrou internamente, já enfrentou seus monstros, já matou o que precisava morrer. Ele não é invulnerável. Ele é honesto. Não finge, não esconde, não atua. Ele se conhece. E por isso, o guerreiro sombrio vence. Não luta contra os outros. Luta contra a ilusão, contra a covardia disfarçada de paz, contra a hipocrisia vestida de espiritualidade, contra o personagem que a cultura empurra para dentro da sua pele. Ele não quer agradar. Ele não busca aceitação. Ele não precisa convencer ninguém de nada. Sua força está no silêncio, no olhar que atravessa, na presença que incomoda. Ele é sombra e luz ao mesmo tempo, e por isso não é manipulável. Porque quem já reconheceu os próprios impulsos mais vis, sabe exatamente quando estão tentando usá-los contra si. Esse guerreiro não é cruel, mas também não é dócil. Ele é justo, mas nunca domesticado. Ele sabe dizer não sem gritar, sabe cortar vínculos sem fazer escândalo, sabe encerrar ciclos sem pedir desculpas por se preservar. Porque ele entende que viver com verdade é muitas vezes ser incompreendido. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. O guerreiro sombrio acordou e agora carrega um tipo de liberdade que os adormecidos chamam de frieza, os frágeis chamam de arrogância e os manipuladores chamam de ego. Mas não é nada disso. É apenas alguém que não precisa mais fingir para sobreviver. Esse guerreiro aprendeu que ser inteiro é mais importante do que ser aceito, e por isso ele não se encaixa, mas também não se isola. Ele caminha entre os outros sem medo de ser diferente. Porque ele carrega uma verdade tão afiada que ninguém consegue tocá-lo sem sentir o próprio reflexo. Ele vive sem pedir permissão. Ama sem se anular, serve sem se humilhar e luta sem perder a dignidade, porque ele conhece a sombra. Já se ajoelhou diante dela, já a viu nos olhos, já a ouviu gritar, já sentiu seu veneno e sobreviveu. Sobreviveu para não ser mais refém de ninguém, nem de si mesmo. Esse é o ponto mais profundo da jornada da sombra. Quando você para de querer ser luz e começa a ser inteiro. Quando você não precisa mais fingir virtude. Quando você pode sentir raiva, sem agir com crueldade. Sentir inveja, sem se sabotar. Sentir medo, sem se paralisar. O guerreiro sombrio não nega o que sente, mas também não se ajoelha diante do que sente. Ele sente, ele entende, ele escolhe, ele age. Isso é poder real. O tipo de poder que não precisa de palco, de aplauso, de aprovação. O tipo de poder que nasce quando você para de fugir de si. Este é o 15º corte. O guerreiro sombrio não é perfeito, ele é verdadeiro. E só quem se torna verdadeiro pode, enfim, viver com leveza. No próximo bloco, vamos sintetizar essa jornada em 3 leis práticas, 3 cortes essenciais, 3 pilares que você pode aplicar imediatamente para desarmar a autossabotagem, integrar a sombra e caminhar com clareza. As 3 leis da sombra.
Até aqui você atravessou a teoria, a dor, a história, os mitos e as camadas mais profundas do inconsciente. Mas a sombra, além de ser um fenômeno simbólico, é também um sistema, um padrão com regras próprias. E se você não entender essas regras, será jogado contra si mesmo por toda a vida. Carl Jung, ao estudar centenas de pacientes, perceber sonhos, colapsos, curas e surtos, decodificou um padrão repetitivo que está presente em quase todos os casos de autossabotagem. Um padrão que pode ser traduzido em 3 leis. 3 verdades operacionais que, uma vez compreendidas, te devolvem o poder sobre si mesmo. Essas são as 3 leis da sombra. A primeira lei: tudo o que você não aceita em si, você vai odiar nos outros. A sombra não desaparece quando é reprimida. Ela apenas muda de endereço. E seu endereço preferido é o rosto de outra pessoa, a crítica que te incomoda, a liberdade que te irrita, o brilho que te ofende, a arrogância que te provoca. Tudo isso pode ser, na verdade, fragmentos seus projetados em outros corpos. Se você odeia quem se impõe, talvez tenha sufocado sua própria autoridade. Se sente repulsa de quem expressa sensualidade, talvez tenha reprimido o próprio desejo. Se despreza quem erra em público, talvez tenha pavor de mostrar suas falhas. A primeira lei da sombra ensina que aquilo que mais te provoca nos outros é seu. E até que você aceite isso, continuará sendo manipulado por aquilo que julga. A segunda lei: a sombra sem voz se manifesta em forma de autossabotagem. O inconsciente não é passivo. Ele age. E se você se recusa a ouvir sua dor, sua raiva, seus medos e desejos reprimidos, eles vão agir por você, na forma de sabotagem. Vai surgir como uma escolha errada, um atraso inexplicável, um acidente repetido, uma fala destrutiva, uma recaída. A sombra não é má, ela é ignorada. E por isso se manifesta com violência simbólica. Ela te impede de conquistar o que quer até que você escute o que precisa. Quando perceber que tudo o que está se quebrando em sua vida tem o mesmo padrão emocional, pare. Não é azar, é a sombra falando. E só escuta essa voz quem tem coragem de parar de correr. A terceira lei: a sombra integrada vira potência, a reprimida vira prisão. A sombra é energia, energia psíquica crua. Quando rejeitada, ela intoxica, mas quando acolhida, ela se transforma na sua força mais bruta. A raiva vira assertividade, a inveja vira ambição, o medo vira foco, o orgulho vira dignidade, a agressividade vira ação. A sombra contém talentos enterrados, potências sufocadas, forças que você mesmo decidiu esconder para ser aceito. Mas tudo aquilo que você reprimiu para sobreviver, agora precisa voltar para que você possa viver. Integrar não é dar vazão cega à emoção, é reconhecer seu valor simbólico, é dizer: isso também sou eu, e agora está sob meu comando. Essa é a transmutação, o ouro na lama, o poder que ninguém pode roubar, porque agora ele está consciente. Essas 3 leis são as chaves, simples, mas profundas. Se você olhar para seus julgamentos com honestidade, vai encontrar suas sombras projetadas. Se observar seus padrões de queda, vai encontrar dores que imploram por voz. E se for capaz de acolher o que antes rejeitou, vai acessar uma força que estava enterrada, mas nunca morta. Jung sabia que o inconsciente é um campo fértil, mas só floresce quando a mentira morre. Essas leis matam a mentira de que o problema está fora, a mentira de que você é vítima, a mentira de que ser bom é suficiente. O mundo não precisa de pessoas boas, precisa de pessoas inteiras. E este é o 16º corte. Quem vive ignorando essas 3 leis, vive sendo dominado por elas. No próximo e penúltimo bloco, vamos aplicar isso à vida real, ao cotidiano. As situações que mais te desafiam: amor, trabalho, solidão. Porque é lá que a sombra age quando você acha que está tudo sob controle.
A sombra não ataca onde você é fraco. Ela se infiltra onde você mais quer vencer, onde você investe seu desejo, sua energia, sua esperança. É ali que ela sussurra mais alto, porque ela sabe que nos lugares onde mora o seu sonho, mora também o seu maior medo. Carl Jung alertava que na sombra opera com mais força nos territórios onde o ego construiu a ilusão de controle. E é por isso que ela aparece de forma tão feroz em 3 áreas centrais da sua vida: o amor, o trabalho e a solidão. Lugares onde você quer conquistar, mas onde a parte mais oculta de você talvez ainda esteja sabotando, de forma invisível, repetitiva, dolorosa. Comecemos pelo amor. A sombra no amor não se apresenta como agressividade logo de cara. Ela vem como carência disfarçada de entrega, como controle travestido de cuidado, como ciúme pintado de zelo, como fuga disfarçada de liberdade. Você diz que quer um amor verdadeiro, mas se apaixona por quem é emocionalmente indisponível. Você diz que deseja reciprocidade, mas insiste em relações onde sempre precisa se provar. Você diz que quer conexão, mas foge quando ela aparece. Isso não é azar. É a sua sombra repetindo padrões que você ainda não teve coragem de quebrar. Talvez você tenha sido rejeitado e agora escolhe, sem perceber, amores que te provam que rejeição é inevitável. Talvez você tenha crescido precisando merecer amor e agora só consegue amar onde precisa sofrer para ser visto. A sombra, no amor, opera com crueldade sutil. Te faz confundir intensidade com destino, dor com profundidade, apego com paixão. E se não for observada, ela transforma o amor em prisão emocional. Você não se relaciona mais com o outro, você se relaciona com seus traumas projetados nele. Espera que ele te salve, que ele te entenda sem você explicar, que ele te cure sem você se abrir. Isso é infantil, e a sombra adora quando você volta a ser criança carente num corpo adulto. Mas a única saída é crescer, é integrar, é amar com consciência, com presença, com a humildade de ver o outro como outro e não como espelho do seu passado não resolvido. No trabalho, a sombra age de outro jeito. Ela se infiltra no desempenho, na comparação, no perfeccionismo, na necessidade obsessiva de aprovação. Você se sabota por medo de ser visto, ou se autoexplora por medo de não ser suficiente. Você procrastina porque teme fracassar, ou se sobrecarrega porque não sabe descansar sem culpa. Você diz que quer sucesso, mas quando ele começa a acontecer, você trava. Por quê? Porque sua sombra acredita que sucesso trará rejeição, ou solidão, ou exposição, ou cobrança. A sombra no trabalho te impede de prosperar porque associa crescimento com dor. E muitas vezes você aceita menos do que merece porque acredita, no fundo, que aquilo é o que cabe para alguém como você. Essa crença não é racional, é inconsciente, e é ela que decide quanto você ganha, onde você se cala, onde você desiste. E na solidão, a sombra reina, porque quando não há ninguém por perto, ela é tudo que sobra. Os silêncios se tornam gritos, as memórias voltam, o corpo fala, o vazio emerge. Jung dizia que solidão não é a ausência de pessoas, mas a incapacidade de expressar o que é essencial. E você sente isso quando está sozinho e não consegue ficar em paz. Quando o celular vira muleta, quando a comida vira conforto, quando o sono vira fuga, porque o que você chama de tédio pode ser apenas a sombra te chamando para conversar. E você tem medo, porque escutar a si mesmo exige uma força que poucos têm, a de encarar o que ninguém mais pode carregar por você. Mas aqui está a verdade. É exatamente nesses 3 lugares, amor, trabalho e solidão, que mora o seu maior potencial. Se você tiver coragem de ver a sombra em cada um deles, vai encontrar o caminho da libertação. O amor vai deixar de ser palco de dor e virar espaço de cura.
O trabalho vai deixar de ser campo de luta e virar canal de expressão. A solidão vai deixar de ser castigo e virar santuário. Mas para isso, você precisa parar de fugir. Precisa parar de se esconder. Precisa parar de repetir a frase, eu sou assim mesmo. Não, você não é. Você está assim, porque sua sombra ainda manda, mas ela pode parar. E tudo começa com esse corte. Reconhecer que o lugar onde mais dói é o lugar onde a cura quer nascer. Este é o 17º corte. A sombra se esconde nos lugares onde você mais sonha vencer. Mas ao invés de ser um inimigo, ela pode ser seu guia. No próximo bloco, o penúltimo da nossa jornada, vamos falar sobre o colapso final do personagem, a morte simbólica do eu social e o nascimento da consciência verdadeira. Existe um momento na jornada de qualquer ser humano desperto que não tem volta. Um momento onde tudo o que foi construído começa a ruir. Onde o nome que você sustenta, o papel que você desempenha, a imagem que você apresenta, já não fazem mais sentido. O Carl Jung conhecia bem esse colapso. Ele o chamava de individuação, mas o nome técnico não dá conta da dor. Porque o que acontece ali é um luto por quem você fingiu ser durante anos, o fim do personagem, a morte simbólica do ego social e o nascimento ainda frágil de quem você é sem os filtros, os aplausos, as camadas e as mentiras. Esse personagem não surgiu do nada. Ele foi criado para proteger, para agradar, para garantir amor, sobrevivência, aceitação. Ele foi moldado na infância, reforçado na escola, alimentado no trabalho, adorado nas redes sociais. Mas chega um momento, e chega para todos que se atrevem a despertar, em que você percebe, esse eu que o mundo vê não é você. E a alma começa a gritar. A sabotagem aumenta, o tédio explode, o sucesso perde sabor, o amor vira cansaço, a máscara começa a pesar. E o que antes era proteção, agora é prisão. Porque a alma não suporta mais fingir. A morte do personagem não é voluntária. Ela é inevitável. Você pode resistir, pode tentar colar os cacos, pode fingir mais um pouco, mas algo já foi tocado. E uma vez tocado, não pode mais ser desfeito. Jung dizia que não se desperta uma consciência sem dor. E essa dor é justamente a do desmanche. Você começa a esquecer porque faz o que faz. Começa a olhar no espelho e não se reconhecer. Começa a duvidar dos sonhos que antes pareciam tão claros, porque eram sonhos do personagem, não da alma. E agora é a alma, mas para que ela viva, o personagem precisa morrer. Essa morte pode vir em forma de crise, uma demissão, um fim de relacionamento, uma doença, um colapso nervoso, mas mais do que o evento externo, é o abalo interno que importa. O momento em que você se dá conta de que passou anos interpretando um papel, o amigo engraçado, o profissional impecável, a mulher forte, o homem invulnerável, o espiritualizado, o racional, o sedutor, o bom moço, a guerreira incansável, todos personagens, todos construções, todos muros entre você e você mesmo. Quando esse muro cai, tudo fica escuro, porque o ego era farol e agora se apagou. Mas é justamente aí que a luz real pode nascer. Jung dizia que o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Mas isso exige atravessar a noite escura da alma, atravessar o deserto onde nada é certo, onde os aplausos cessam, onde ninguém entende o que você está sentindo. Essa é a travessia da maturidade psíquica. Não se trata mais de ser admirado, trata-se de ser verdadeiro. Não se trata mais de parecer forte, trata-se de aceitar sua complexidade. E essa aceitação, por mais solitária que pareça, é o início da paz, porque agora, sem personagem, você pode descansar. Pode existir sem performance, pode respirar sem justificar.
Este é o 18º corte. A máscara que você sustenta para ser amado é a mesma que te impede de amar a si mesmo. No próximo e último bloco, vamos selar essa jornada com a revelação final de Jung, a regra dourada, o único princípio capaz de te proteger contra toda manipulação, externa ou interna. O código final de integridade que só funciona quando a sombra é vista, acolhida e integrada. Carl Jung não nos deixou respostas prontas, deixou caminhos, e no centro de todos eles havia uma única bússola, um princípio simples, mas inegociável. Uma regra silenciosa que, uma vez compreendida, te blinda de todas as formas de manipulação, a dos outros, a do mundo e a sua própria. Jung chamava isso de integração. Mas o que ele realmente queria dizer era: quem é inteiro não pode ser usado. E essa é a regra dourada, o código final, o corte mais afiado de toda a jornada, porque não importa o quanto você estude, medite ou lute, se você continuar dividido por dentro, será vulnerável por fora. E só existe um antídoto para isso: ser inteiro. Ser inteiro não significa ser perfeito, significa parar de se trair. Significa reconhecer sua luz sem se embriagar de vaidade e reconhecer sua sombra sem se afundar em culpa. Significa ter raiva e não agir com crueldade, sentir medo e não fugir de si, sentir inveja e transformá-la em desejo limpo. Significa parar de esconder o que sente para ser amado, parar de se adaptar ao que esperam de você, parar de sacrificar sua verdade em troca de pertencimento. A regra dourada de Jung é brutal na sua simplicidade. Quanto mais consciente você é da sua sombra, menos manipulável você se torna. Porque tudo aquilo que você nega pode ser usado contra você. Negou a carência? Alguém vai te prender com afeto. Negou a ambição? Alguém vai te prender com dinheiro. Negou a vaidade? Alguém vai te prender com elogios. Negou o medo? Alguém vai te prender com ameaça. Negou o desejo? Alguém vai te prender com prazer. A sombra que você não integra se torna corda no pescoço. E o mundo puxa essa corda com sorrisos, com contratos, com likes, com convites, com silêncios, com promessas. Só quem viu a própria sombra, de frente, com frieza, com compaixão, com coragem, sabe quando estão tentando usá-la contra si. A integridade que Jung propunha não era moral, era estrutural. Era sobre construir um eu que não precisasse mais fingir. Um eu que não caísse aos pedaços ao ser criticado. Que não dependesse de validação para existir. Que não entrasse em pânico diante da rejeição. Um eu que tivesse profundidade o suficiente para sustentar silêncio, dor, crise, sem implodir. Esse eu só nasce quando a sombra é vista, nomeada, acolhida, abraçada, quando você entende que ser bom nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi ser inteiro. Esse é o ponto mais alto da jornada. Não existe mais medo do outro. Não existe mais medo da verdade. Não existe mais medo de perder, porque agora você está inteiro. Inteiro no sentido junguiano. Você sabe o que sente, sabe o que quer, sabe o que aguenta, sabe o que não tolera mais, sabe quem você é, sem precisar que ninguém confirme. Isso é liberdade, e é por isso que Jung dizia que o homem que olha para fora sonha, mas o homem que olha para dentro desperta. Porque quem acorda para a própria sombra nunca mais é capturado pelo teatro dos outros. Este é o 19º e último corte. O segredo da sombra é que ela nunca foi seu inimigo. Ela só queria ser vista. E agora que foi, ela se curva. E você se levanta. Não como um personagem, mas como alguém que sabe. A única forma de ser livre é ser inteiro. Você não precisa mais fugir, nem dos outros, nem do mundo, nem de si. Tudo que você evitou sentir, tudo que você fingiu esquecer, tudo que você projetou nos outros, está aqui, te esperando, não para te destruir, mas para te devolver.
Porque no fim de toda essa jornada, você não vai encontrar um novo personagem. Vai encontrar o que sobrou quando todas as máscaras caíram. E o que sobra é o que é real. A sombra não foi criada para ser eliminada. Foi criada para te ensinar onde você se abandonou. E agora que você viu isso, você tem uma escolha. A mais importante da sua vida. Pode continuar negando e repetir. Pode continuar sorrindo para agradar e sangrar em silêncio. Pode continuar fingindo que está tudo bem e seguir sabotando tudo o que importa. Ou pode finalmente se encarar, se acolher, se integrar e dizer: eu não sou só luz, eu também sou tudo aquilo que me ensinaram a esconder. Mas agora eu estou inteiro. Esse vídeo não é sobre autoconhecimento. É sobre sobrevivência psíquica. É sobre libertar o seu nome verdadeiro da prisão da performance. E isso não acontece de uma vez. Acontece todos os dias. Toda vez que você escolhe a verdade ao invés da aceitação. Toda vez que você diz não ao que te diminui. Toda vez que você escolhe sentir, mesmo quando dói. Toda vez que você lembra, não existe evolução sem sombra e não existe liberdade sem inteireza. Então, antes de sair daqui, faça isso. Feche os olhos e diga seu próprio nome em voz alta, sem ironia, sem vergonha, sem pressa. Só isso. Diga o seu nome como quem volta para casa, como quem para de fugir, como quem lembra, a única verdade que pode te libertar já estava dentro de você desde o início. Se esse vídeo te tocou, compartilhe com quem também está pronto para parar de fingir, com quem cansou de ser escravo de si mesmo. E se você quiser guardar esse conteúdo como um lembrete de força, clica aqui embaixo, se inscreve e salva esse vídeo. Porque da próxima vez que a sombra tentar te dominar, você vai lembrar quem manda. E quem manda é quem se conhece.